Se autorizar, vai aparecer aqui. Estou gravando. Tá? Olá para todo mundo que vai ver depois aí. A gente vai corrigir aqui o patch do 8º ano, da primeira semana do patch do 8º ano. Vou abrir aqui ele, tá? A unidade temática dessa primeira semana é o mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americana e europeia. Humanismo, renascimento e o novo mundo. A gente vai ver isso ao longo do patch inteiro. E ao longo de outros patches também. Vou aumentar um pouquinho aqui. O objetivo aqui, o objeto de conhecimento, quer dizer, é a construção da ideia do que é moderno, né? Dos impactos no que a gente entende como história. Entender o que é esse humanismo, né? Que é uma nova visão do ser humano, e ver o que é esse renascimento artístico. Vamos aqui, diz aqui, ó. Essa semana você examinará o conceito de modernidade, o que é o moderno, como é que isso vai se construir. Aqui ele está falando mais ou menos da transição ali do que a gente chama de Idade Média para o que a gente vai chamar de período moderno. O momento em que as pessoas vão passar a olhar para o ser humano com outros olhos. Por quê? Porque antes, durante o período medieval, se olha o ser humano como um lugar de pecado. O ser humano, a matéria, o corpo humano é pecaminoso. Ele é ruim. O que é bom é a alma. No Renascimento, vai haver uma mudança nessa mentalidade. O ser humano que está lá no Renascimento, o Leonardo da Vinci, o Rafael de Sanzio, o Michelangelo, o Donatello, eles vão olhar para o ser humano como a imagem e semelhança de Deus. Eles não vão abandonar a concepção de Deus, a concepção religiosa. Pelo contrário, eles vão olhar o ser humano e ver que esse ser humano é uma figura, a imagem e semelhança de Deus, logo esse ser humano é uma representação da perfeição. Então agora ele vai tentar entender o mundo através do seu próprio olhar, do próprio olhar do ser humano. Por isso chama humanismo, que é a valorização do entendimento do mundo do ser humano. Aí o Pet vai dizer aqui, ó, nós pintores queremos pelos movimentos do corpo mostrar os movimentos da alma. Convém, portanto, que os pintores tenham um conhecimento perfeito dos movimentos do corpo e os aprendam na natureza, para imitar, por mais difíceis que sejam, os múltiplos movimentos da alma. Quem, sem o ter atentado, poderia crer o quanto é difícil representar um rosto que ri, sem fazê-lo triste ao invés de alegre? E ainda que poderia, sem grande estudo, exprimir rostos onde a boca, o queixo, os olhos, as faces, a testa se unem no riso ou nas lágrimas. Também é preciso aprendê-lo da natureza, procurando os mais fugitivos aspectos das coisas e os que fazem imaginar o espectador mais do que ele vê. É um texto aqui do Leão Batista Alberti. É um texto de 1453, lá do período do Renascimento. Então ele está dizendo, como é que eu vou pintar uma pessoa sem ter o conhecimento sobre ela? Então, para pintar pessoas, o que eles vão fazer? Eles vão fazer estudos científicos sobre o corpo humano. Vão pegar uma pessoa morta, claro, e vão dissecar esse corpo. Só que a igreja proibia fazer isso. Então, eles tinham que fazer isso tudo escondido. Eles pagavam pessoas para roubar corpos e depois eles iam e estudavam esses corpos. Roubar da onde? Do cemitério. Então, sempre que lembramos do tema do Renascimento, associamos esse movimento cultural com a imagem dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que é a primeira obra que vai fazer a técnica do esfumato, uma técnica de sombreamento que é usado no rosto da Mona Lisa para dar a impressão de sombra, técnica que é usada hoje na maquiagem. A Pietà do Michelangelo, né, que é uma obra feita em mármore, gigantesca. E a Escola de Atenas, do Rafael de Sanzio, que une matemática e pintura dentro de uma mesma obra. As artes plásticas acabaram se transformando num centro de conversação de todas as principais tendências da cultura renascentista, espelhando, por meio de seu intenso desenvolvimento, os acontecimentos mais marcantes do processo de reconfiguração das relações sociais e mercantis daquela época. Sob a influência do humanismo, os renascentistas entendiam que a arte deveria ser algo vivo, dinâmico, humano, ou seja, um retrato da própria vida. Eu vou abrir aqui a Pietà, para você ver a Pietà.
Essa é a Pietà, feita numa pedra de mármore, tá cheia de detalhes. Dá para ver até as veias do braço de Jesus, uma representação humanizada de figuras divinas, coisa que não acontecia até então. Tem também a Escola de Atenas, do Rafael, que vai ser outra obra. Reparem que ela é equilibrada. Metade dela tem as mesmas formas que a outra metade, né? Então ela é equiparada aí. Então essas são obras que vão representar ali essa mentalidade que vai surgir durante esse período que a gente chama de renascimento. E o que está renascendo? Está renascendo a mentalidade que eles consideravam melhor do que a mentalidade medieval, que era a mentalidade do período clássico, a mentalidade greco-romana, a valorização do ser humano. Então, aqui em 1453, vai iniciar o período que a gente chama de Idade Moderna. Nós vamos ter esse movimento que chama Renascimento Cultural. Vai ser o período da Reforma Protestante, do absolutismo monárquico, da expansão marítima, do colonialismo. Esse é o período que a gente chama de Idade Moderna. O mesmo período vai se fundar também as revoluções, né, onde vão se formar ali algumas revoluções, como é o caso da independência dos Estados Unidos e da primeira Revolução Industrial. Aqui tem algumas sugestões de sites, de filmes que vocês podem assistir. Depois eu coloco esses links aqui clicáveis lá no Google Classroom para a gente. E aí ele vem pedir para você fazer uma pesquisa primeiro. Ele vai trazer um texto para você e depois vai te fazer uma pergunta. O texto diz: muitos historiadores denominam a Idade Moderna o mesmo período que vai do século XV ao século XVIII. O texto, a seguir, discute o conceito de modernidade, empregando nessa denominação. Leia-o e faça o que se pede. À primeira vista, talvez haja muito poucas outras noções que contenham uma dose tão considerável de fluidez e incerteza. Os compêndios referem-se ao início dos tempos modernos e à Idade Moderna, como se tratando de coisas absolutamente claras, evidentes mesmo. Mas, a rigor, o que vem a ser? Definir uma época como moderna? Contrastar o atual, o recente, ao que é velho e ultrapassado, seria uma resposta possível a essa pergunta, comprovada através das ideologias que se pretendem inovadoras face ao existente. Origem, assim, de sucessivas modernidades, entre aspas. Então, o que ele coloca como moderno aqui no texto seria aquilo que vai se contrapor ao passado, ao velho. Então, moderno é algo que se contrapõe ao passado, ao ultrapassado, que no caso é o pensamento medieval, que envolto do pensamento religioso, da desvalorização do ser humano e tudo mais. E ele pede que você pesquise no dicionário de língua portuguesa o significado da palavra moderno e registre no caderno. Eu indico que você pesquise em um dicionário mesmo, que você não faça isso no Google, que você venha no dicionário, por exemplo, no Priberan, no Michaelis. Eu venho aqui no Priberan e digito moderno. É essa palavra que ele pediu para a gente pesquisar, não é isso? Palavra moderno. Segundo o Priberan, diz moderno, dos nossos dias, do tempo presente, igual a contemporâneo. Então, se eu quero usar a palavra moderno para dizer algo que é dos nossos dias, posso usar também contemporâneo. Que tem ou contém progressos recentes da ciência e da tecnologia, é algo moderno. Que representa ou acompanha gostos, ideias ou hábitos dos tempos, atual. E aqui o que é importante para nós, história, que é de uma época posterior à antiguidade, por oposição a clássico ou antigo, que é relativo ou pertencente ao período compreendido entre 1453, ano da queda de Constantinopla e do Império Romano do Oriente, que marca o fim da Idade Média, e 1789, ano da Revolução Francesa, que pertence ou é relativo a um dos movimentos artísticos e literários heterogêneos surgidos no final do século XIX e início do século XX, que defendiam modelos baseados na reação contra correntes tradicionais. E 7, que pertence ou é relativo à língua portuguesa a partir do final do século XVIII, por oposição ao arcaico e ao clássico. Aqui ele está se referindo ao movimento modernista, né, do século XX. Moderno em Portugal pode ser moderado ou suave. Moderno em Portugal, na região da Beira, pode ser sossegado ou calado.
moderno no Nordeste, na cultura popular, pode ser de cor clara ou pouco intensa, o que pertence ao tempo presente ou recente por oposição. Então podem ter variações do que é moderno, mas sempre equiparados aí com algo que é novo, que é próximo de nós. O período moderno, que a gente chama, ele é um período que é diferente desse conceito que a gente entende como moderno. Por exemplo, no período moderno não há computadores. No período moderno não há uma predominância dos reis. Então seria... Aí você vai ter que comentar na sua resposta se o que você achou como período moderno é igual ao que você pensa ou diferente. A letra B diz o seguinte: segundo o autor, de que maneira se define um período como época moderna? O que significava ser moderno na Europa do século XVI? O que significa ser moderno? Ser moderno quer dizer não ser o velho, o ultrapassado. Ser moderno, então, é se opor a tudo que veio antes, a tudo que veio durante o período medieval. É isso que seria ser moderno para o autor. Na segunda, a pintura a seguir foi feita por Lavínia Fontana, uma das mulheres mais proeminentes da arte renascentista. Observe a imagem e identifique as características da arte renascentista e, em seguida, por meio de uma pesquisa, explique a participação das mulheres nesse movimento. Então, essa aqui já vai demandar um pouco mais de trabalho, se você vai vir aqui no Google e vai pesquisar características da pintura renascentista. Achei aqui num site que seja melhorzinho, pelo menos. Você pode vir aqui no educação.ol. Característica aqui, então. A gente tem movimentos diferentes, ó, o trecentismo, o quatrocentismo. Mas aqui vai falar da pintura. De um modo geral, os pintores da Renascença procuravam reproduzir a realidade sob a influência do ideal de beleza grego. O espírito clássico, a ordem e as formas simétricas são traços marcantes dessa pintura. Então, a gente já sabe que aqui, segundo o mundo.educação, diz aqui, ó, os pintores da Renascença procuravam reproduzir a realidade sob a influência do ideal de beleza grega. Diz também aqui, ó, podemos distinguir 3 grandes escolas, mas aqui não vai ser da característica, né? Mas aí a gente pode vir mais embaixo. A pintura renascentista inovou com a descoberta da perspectiva, que permite abordar o espaço e a luz de maneira realista. Além disso, a nova técnica da pintura a óleo possibilitou novas associações e graduações de cor. E aí eu venho para a pintura agora. Eu olho a pintura, eu vejo essas pessoas, elas estão representadas como seres humanos. E aí, então, a gente pode colocar aqui, ó, uma característica da pintura renascentista apresentada nesse quadro é a valorização humana, a valorização da forma humana, tá? E a valorização da característica clássica, né, de representar os seres humanos na sua forma realística. Além disso, a gente tem o uso de luz e sombra. Reparem que o fundo é escuro e a frente é clara para dar visibilidade às pessoas. E aí você vai ter que pesquisar também, explicar a participação das mulheres nesse movimento. E aí você volta para cá. Você vai voltar aqui e pesquisar mulheres na pintura renascentista. Participação das mulheres na pintura renascentista. Aqui, o Estado da Arte, Estadão. Diz aqui nesse site, ó, do Estadão. Vai contar aqui sobre, né, a história da Juliana, que se dedicou ali. E aí você vai fazer um pequeno resumo mostrando a participação das mulheres, né, de que as mulheres, elas participavam do movimento renascentista. Aqui, ó, mas diz aqui, ó, via de regra, a moral do período delimitava com nitidez os espaços que eram apropriados para as mulheres, em geral, íntimos e domésticos, à exceção da igreja e de eventuais trabalhos de caridade. Como você pode dizer lá, que há uma participação efetiva das mulheres
e a Lavínia Fontana é um exemplo disso, mas que essa presença das mulheres estava muito mais reservada aos espaços íntimos, aos espaços domésticos, e não aos espaços públicos. Ok? Essa é uma forma que você tem de responder isso aí. E a terceira questão vai perguntar: aponte e explique os fatores que propiciaram a disseminação das ideias reformadoras na Europa, nos séculos XV e XVI, apesar do enorme poder da Igreja Católica nesse período. O que é que vai ajudar a disseminar isso aqui? Eu vou lhe dar essa resposta, mas você pode pesquisar da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Por exemplo, a gente pode ver aqui, ó. Transformações ocorridas no período moderno. Aí você vai achar características aqui do período moderno. Entre essas características, você vai ter uma invenção, que é a invenção da imprensa. A invenção da imprensa foi algo muito importante para a disseminação dessas ideias. Então, a invenção da imprensa do Johannes Gutenberg vai ser muito importante para isso. Então, é só você, a partir de uma pesquisa, né, que foi das mudanças ocorridas ali no período moderno, eu vou encontrar que a imprensa é muito importante por isso. Por quê? Porque ela vai possibilitar uma disseminação maior de trabalhos escritos que não havia até então. É isso, então, as respostas aí para você do seu PET 1, né? Algumas respostas, claro, vai ser de acordo com a sua escrita, com a forma que você escreve. Não há uma resposta única para tudo isso. Você tem um caminho, mas o jeito que você escreve é seu, é particular. Muito obrigado. É isso, eu vou parar aqui.